Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 17, que diz: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Será que este novo nascimento é compreendido nos nossos dias? Ou a adaptação ou reciclagem parecem fazer mais sentido do que a afirmação da própria palavra? Vamos pensar um pouco sobre estas palavras. Adaptação vem de adaptar-se, que significa modificar algo para que se acomode, se ajuste ou se adeque a uma nova situação, um determinado fim, um meio de comunicação. Ajustar, acomodar ou encaixar, tornar ou ser adequado a, acomodar, harmonizar, tornar, apto, ajustado a, amoldar, integrar, ambientar e acomodar. Pois adaptar-se é simplesmente mudar de lugar e fazer com que aquela ideia seja seu foco a partir daquele momento. Ou até mesmo quando se muda de um lugar ou uma empresa onde as regras e a realidade daquele lugar são absorvidas para que haja uma melhor condição de moradia ou trabalho. Quantos estão adaptados ao conceito evangélico e não ao novo nascimento em Cristo? Pense sobre isso. Principalmente aqueles que tiveram ensinamentos bíblicos desde pequenos e estão há muito tempo estudando sem ter tido este encontro real com Cristo, ou seja, esse novo nascimento. Mas também há o conceito de que fazer algo novo é de pegar o que está sendo descartado e colocar outros iguais e fazer um só. Algo que seja reintegrado e restabelecido à sociedade. E usamos o termo de reciclagem. O termo reciclagem é proveniente da língua inglesa, do qual re significa repetir e ciclo corresponde a ciclo. Portanto, reciclagem é repetir o ciclo. A reciclagem é uma forma de reaproveitamento das matérias-primas que são descartadas. Nesse sentido, reciclar significa diminuir a quantidade de resíduos provenientes dos produtos consumidos pelo homem. Reciclagem é o processo de transformação de um material cuja primeira utilidade terminou em um novo produto igual ou sem relação com o anterior. O material que foi transformado é chamado de reciclado. Reciclagem é o processo que visa transformar materiais usados em novos produtos para sua reutilização. Por este processo, materiais que seriam destinados ao lixo permanente podem ser reaproveitados. É um termo que tem sido cada vez mais utilizado como alerta à importância da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Mas isso não pode ser compreendido como algo restaurador no Evangelho. Isso serve para descontaminarmos nossa terra e também fazer com que aquilo que perdura durante anos possa ter um novo uso e não ser descartado e nem jogado fora, pois o conceito é que uma grande quantidade de algo moldado com os demais se torne um, ainda que tenha um significado muito interessante e usado para simbolizar a unidade
que faz algo novo aparecer, não é bem assim que acontece no Evangelho de Cristo e no seu novo nascimento. Pois o novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando sua inclinação ao mal em uma disposição para fazer o bem, capacitando, através do Espírito Santo, a fazer aquilo que é correto e verdadeiro diante de Deus. A verdade de que o homem precisa nascer de novo, isto é, a necessidade da regeneração, é um dos pontos centrais desta vida em Cristo. Infelizmente, muitos cristãos não entendem corretamente o que é a regeneração ou o novo nascimento, e assim não percebem seu significado fundamental conforme exposto nas Escrituras. A pergunta de Nicodemos sobre como é possível o homem nascer de novo ainda permanece sendo a pergunta de muita gente. Mas, se observarmos lá no livro de Salmos, no capítulo 51, no versículo 10, ou seja, Antigo Testamento, Davi tem a direção de saber reconhecer que o arrependimento tem que gerar algo novo naquilo que somos e naquilo que nos tornamos. Ele entende que apenas uma intervenção divina é capaz de capacitar o homem a fazer o que é verdadeiro e correto diante de Deus, através de um novo coração puro e uma renovação através de um espírito reto. Na profecia do profeta Isaías, no capítulo 57, no versículo 15, lemos que Deus é aquele que vivifica o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. O mesmo também foi profetizado através do profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, quando Deus diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Após a queda do homem e a consequente origem do pecado na humanidade, o homem foi separado de Deus, tornando-se morto espiritualmente. Daí vem a importância fundamental da regeneração, pois, no novo nascimento, o homem é ressuscitado espiritualmente, torna-se morto para o pecado e passa a viver para Deus. Entenda, ele não é adaptado a uma nova realidade, e muito menos reciclado com os demais, e se torna um, mas ele tem a oportunidade de nascer da água e do Espírito e se tornar a essência daquilo que o Senhor preparou para ele, sem manchas, marcas e nem mesmo acusações. Pois o acusador só aparece quando você se posiciona e quer esse novo nascimento. Aqueles que não nasceram de novo sempre terão essa condição de acusação, pois não compreendem as coisas novas, aquelas que vêm do alto, como vemos descrito na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 5 e 6, e no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 6, que dizem: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Hoje, temos que analisar essa verdade em nós. Novo nascimento não é adaptar-se a uma nova realidade, ou, muito menos, reciclar-nos para uma nova condição de vida. Novo nascimento é ser ressuscitado em Cristo e viver uma regeneração, ou seja, ser gerado novamente em pureza de coração e vivificado no Espírito. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, desde já pela sua presença. Mas hoje, o Senhor nos move para algo e está, Senhor querido, nos direcionando para algo que muitas vezes não é tão percebido ou muitas vezes não é tão pregado ou ministrado, Senhor, sobre a vida das pessoas. Porque, Senhor,
O que muitas vezes nós não queremos é confronto, é mostrar que muitas vezes aquela pessoa está passando por aquela situação, por aquele problema, por aquela dificuldade, porque na verdade ela não está compreendendo este novo nascimento. Não está compreendendo que a partir do momento que ela confessou Jesus, que ela reconheceu esta vida na vida dela, ela não tem mais direito, ou muito menos, não tem mais nada para poder oferecer ou dar, mas que antes, que ela agora é aquele gerenciador através do Espírito Santo de Deus, que leva a verdade, leva a palavra, leva a direção do Espírito Santo de Deus para onde for. Então, portanto, Pai, nós não temos mais direito daquilo que nós achávamos. Nós não somos mais aquilo que as pessoas um dia disseram, mas somos aquilo que o Senhor nos fez. Nós somos aqueles que foram reconciliados, aqueles que tomaram agora, Senhor, posse de uma vida, que esta vida fez com que um coração fosse purificado e que um espírito fosse vivificado, para que a glória do Senhor fosse revelada na profundidade daquilo que hoje nós somos. Então, Pai, em nome de Jesus, ressuscita em nós, Pai, essa chama, ressuscita em nós esta verdade, ressuscita em nós, Pai, este evangelho que é vivo, Pai, não um evangelho, Senhor, de histórias, não um evangelho, Senhor querido, de rotinas, não um evangelho de uso e costumes, mas um evangelho que transforma através, Pai, da nossa conduta, através das nossas palavras, através do nosso pensamento, através do nosso comportamento, através da nossa vida, Senhor, porque nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E esta vida, ela tem que ser revelada para que a sua glória seja manifesta em todos os lugares aonde nós formos, ó Senhor. Portanto, Pai, diante disso, que venha o seu reino, Pai, que manifeste a sua graça, a sua glória, a sua unção, que venha, Pai, o seu poder, Senhor, e se revele, Pai, em nós. Livra-nos do mal, da tentação. Faça, Pai, com que cada um dos teus filhos, ó Senhor, tenha um pão de cada dia, mas antes revela esta verdade que queime, Senhor querido, no seu coração e no seu espírito, a ponto deles, Pai, enxergarem tudo que o Senhor tem preparado. E diante disso, Senhor, no dia de hoje, mais uma vez, consagramos tudo aquilo que temos e que somos. Consagramos tudo diante do seu altar. Consagramos, Pai, as nossas vidas, consagramos as nossas palavras, consagramos tudo diante de Ti, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Assim, oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.